E aí, gente, como que vocês estão? Primeiro, eu quero falar que esse final de semana eu vou fazer duas receitas, que eu vou experimentar conforme eu fizer para vocês, que eu ainda não testei. Vou testar fazendo para vocês. É bem rápida, bem simples, só não sei ainda se é gostosa, porque à primeira vista ela parece bem. E depois uma receita mais tranquila, uma receita mais comum. E esse vídeo aqui é para falar sobre um probleminha de saúde que eu descobri hoje. Antes de começar a falar dele, eu quero falar sobre a suspeita do câncer de mama, que eu ainda não tive resultado, porque eu ia amanhã fazer a retirada de material para biópsia e ficou para a semana que vem. Então, é por isso que eu fiz aquele vídeo vários dias atrás e não dei continuidade nele, é porque eu ainda não sei realmente. E aí hoje eu descobri que eu tenho glaucoma. E esse vídeo é só para contar isso, porque tanta gente tem glaucoma. Não, não é só para contar isso, mas para contar a saga que eu passei para poder descobrir e ter o diagnóstico correto, tá? Eu, mais ou menos 5 ou 6 anos, eu tenho uma queixa persistente, que ela consiste basicamente em olho cansado, conforme passa o dia, e principalmente se eu ficar na frente do celular, ou ler, ou focar a visão muito tempo em um lugar, em um objeto, em alguma coisa. Essa dor é como se estivesse apertando o meu olho. Eu tenho, e aí a visão ela embaça, eu tenho muita sensibilidade à luz. A luz ela parece muito, muito, muito mais brilhante do que ela é. A visão fica turva, fica muito difícil de enxergar, tem dificuldade de enxergar no escuro e basicamente essas eram as minhas reclamações. Sempre para o mesmo médico, muito bem recomendado, muito bem conceituado. Ele sempre me disse que isso era porque o grau do meu olho direito ele é maior do que do esquerdo, isso faz com que o olho ele trabalhe mais e por consequência acabe cansando mais. Todo ano eu fiz consulta com ele com a mesma queixa e tive a mesma resposta. Pois bem, venceu a consulta agora tem mais ou menos um mês. E deu certo que a minha visão ela começou a me atrapalhar um pouco mais. Está dificultoso enxergar. Eu consigo enxergar sem óculos, consigo ver o celular sem óculos, porém não é confortável, tá? E aí eu procurei um novo oftalmo e caí com uma oftalmo que é especialista em glaucoma. Então fui lá porque a minha intenção era trocar a lente do óculos. Fiz a mesma reclamação para ela e aí ela falou que eu tinha 90% de chance de ter glaucoma no olho direito e no esquerdo 10%. E que ela não ia mexer no grau do óculos sem fazer exame específico. Eu fui embora com aquilo na cabeça. Não conhecia o que era o glaucoma, nunca tinha pesquisado. Tenho uma amiga que perdeu a visão do olho por causa do glaucoma, mas eu nunca tive curiosidade de pesquisar. E aí eu fui pesquisar e vi. E para quem não sabe, o glaucoma ele é uma pressão que o olho sofre, principalmente por causa do acúmulo de líquido. O olho ele não consegue expelir corretamente o líquido que ele precisa expelir, e isso se acumula, causa pressão, e isso vai danificar o nervo óptico lá no fundo do olho. E isso vai causando perda de visão, começando aqui da beirada para o centro, até que perde toda a visão, tá? E aí fui lá fazer o exame, fiz na verdade vários exames, até tomografia do olho eu fiz. E aí ela deu o diagnóstico que eu tenho 80% comprometido do olho direito, o nervo óptico, e 20% do olho esquerdo. Mas eu já tenho uma perda de visão, uma perda do campo visual, é por isso que eu tô com tanta dificuldade de enxergar, né, de ver corretamente. Só que, apesar de estar com 80% de degradação, o fundo do. O local ali onde fica o nervo óptico, não tô com tanta perda de visão assim na prática.
na teoria, agora que ela falou, você tá com 80% de comprometimento. Pensei, né? Mas não tá assim tão ruim. Tá ruim, mas não tá assim tão ruim. E aí conversando com ela, e ela me falou a seguinte frase, que é nítido que eu tenho glaucoma. Só de fazer aquele exame simples de fundo de olho, quando você vai no oftalmo, quem foi no oftalmo, quem usa óculos sabe do que eu tô falando. Quando você coloca o teu rosto naquela maquininha, que você foca numa imagem e aí eles veem o fundo do teu olho. Então, ela falou que é muito nítido e realmente eu vi lá o resultado do exame. Dá para ver muita diferença. Então, assim, tem pelo menos 5 anos que eu tenho a queixa, que são sintomas clássicos do glaucoma. O médico não identificou, ou ele não tem capacidade para identificar, ou ele não quis identificar, ou ele simplesmente ignorou o meu problema. E isso fez com que se agravasse, que gerasse uma perda de visão. E agora eu vou ter que fazer um laser, porque o meu glaucoma é de ângulo fechado. E isso significa que a minha retina ela pode ser tampada, tá? E eu tenho que fazer um laser e depois fazer o uso contínuo de colírio para não deixar com que a pressão do meu olho aumente. E só para vocês saberem, o fato de beber bastante água já faz com que a pressão do olho suba, justamente porque é o acúmulo de líquido. E adivinha quem é a pessoa mais hidratada desse planeta? Eu bebo fácil de 2 a 3 litros de água por dia, fora o líquido daquilo que a gente come, né, da comida que tem líquido. Também eu tenho que evitar que a pupila dilate, porque isso no ângulo fechado faz com que aumente a pressão também, por causa do negocinho lá que pode tampar a minha retina. E aí o que vai acontecer agora? Eu vou processar o médico. Dinheiro, eu quero? Quero, todo mundo quer dinheiro. Mas eu fico satisfeita se ele perder o CRM e eu não ganhar nada. Se falarem assim pra mim, você quer que ele perca o CRM ou você quer dinheiro? Não, eu quero que ele perca o CRM. Porque se dá pra identificar, você tá com a queixa clássica de glaucoma. Você olha o fundo do olho dessa pessoa. Você tá cobrando a consulta dessa pessoa. E não é barato uma consulta de médico particular, que vocês sabem. E mesmo assim você fala que a pessoa que é normal, gente, sentir dor não é normal. Se você tá sentindo dor é porque alguma coisa não tá certo. Procure outro profissional. Tá? Como eu acreditei nele, ele era muito bem recomendado e tudo mais, eu demorei para procurar um outro profissional. Não deixem de procurar um outro profissional e eu vou passando aqui para vocês o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá bom? Beijo e quem tem TikTok, me segue lá, tá?